daqui a pouco vou apresentar para vocês porque olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao Blitz Cultural. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês mais uma vez, sabendo que todas as semanas vocês estão aqui sendo fiéis a este programa maravilhoso, que tem tanto entretenimento, tantas pessoas boas, tantos artistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Toda semana um assunto diferente, um tema diferente, uma arte, cultura, literatura, música, todo tipo de arte que envolve pessoas que realmente ama, que tem uma paixão pela cultura e pela arte, estão aqui no Blitz Cultural. Vocês sabem que trouxemos aqui diversos artistas de TV, de cinema, escritores do Brasil, fora do Brasil, escritores premiados, como é o caso de hoje. Vocês vão conhecer a nossa convidada daqui a pouquinho. Então é um programa que tem sido maravilhoso, tem crescido cada vez mais, e graças a vocês que têm dado essa força aqui pra gente do Blitz Cultural, da VRT Channel, e com toda a nossa parceria, né? Então é o seguinte, vocês sabem que nosso programa passa em canal aberto em algumas cidades do Brasil, em canais fechados, nos apps, nos parceiros, no Soul TV, no próprio app da VRT Channel. E é o seguinte, são mais de 1.000 cidades somente do Brasil, mais de 175 países em que estamos presentes, e um alcance gigantesco. Mensalmente aí estamos crescendo cada vez mais, e quero agradecer muito, imensamente a vocês que têm aberto sempre as portas para a gente, com esse carinho enorme que tem tido com o nosso programa e com a nossa TV querida e maravilhosa. Nós estamos no ar toda segunda-feira, às 21h30, seja no programa aqui virtual, ou presencialmente, ou no estúdio, ou vamos invadindo algum evento, ou alguma exposição. O que importa é trazer sempre essa maravilha, essa alegria, dessa arte maravilhosa que tem os nossos brasileiros aqui, com tanto carinho para vocês, gente. Então, depois do programa passar aqui, vocês já sabem, nesse dia vocês não podem, hoje você não consegue voltar, não consegue assistir no comecinho, mas daqui a uma semana ele vai estar sendo liberado no portal de celebridades maravilhoso do Mundo GTV. Quem gosta de TV, cinema, de entretenimento, vai no portal mundogtv.com.br e assiste. Lógico, acessar lá a página do Blitz Cultural e assistir essa entrevista de hoje e todas as outras que passaram, que estão lá e estão imperdíveis. E lógico, também vai estar disponibilizado no Instagram, Facebook, YouTube, tudo mais possível que tiver, para que vocês não percam nada em nenhum momento. É o seguinte, quem nós temos aqui, vou revelar daqui a pouquinho para vocês. Ela é escritora, com diversos prêmios, inclusive o prêmio Kindle de literatura, que ela concorreu com mais de 2.400 títulos, gente. Vocês têm noção do que é isso? A categoria da nossa escritora de hoje. Ela é doutora em literatura, escritora de diversos contos, que também venceram concursos e tudo mais, idealizadora do programa Formação de Escritores. Então, vocês já estão vendo como que vai ser a nossa conversa aqui. Agora eu vou revelar para vocês quem está aqui conosco. Eu quero convidar aqui para bater um papo maravilhoso a Vanessa Passos. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao Blitz Cultural. Boa noite, para mim é uma honra poder estar aqui no programa, poder conversar sobre literatura, sobre escrita, que são minhas paixões. Maravilha, é visível, pelo pouco que eu conheci das tuas obras e estudando um pouquinho, aprendendo um pouco, antes da gente criar a pauta aqui, a gente começa a pesquisar um pouco dos nossos convidados, e eu tenho certeza que podemos extrair muito aqui da Vanessa e saber como que ela está conseguindo chegar nesse patamar, que ela está, com certeza, louvável. Primeiro, porque é uma mulher num país muito machista, e vamos falar desse assunto também, que não dá oportunidade para ninguém. E segundo, ela é uma artista em um país que não gosta, que não apoia a cultura. Então, olha a batalha dessa mulher aqui, de tantas outras mulheres do Brasil. Se para nós homens, artistas, ou que vivem da literatura ou de qualquer uma outra arte, já é difícil, imagina para a mulher, que é o dobro. Vanessa, muito obrigado por fazer parte aqui do Blitz Cultural, viu? Primeiro eu queria falar, Vanessa, vamos falar do teu livro, né? A Filha Primitiva. Me fala, o nome já é interessante. Eu li um pouco de como você compõe esse livro, a temática dele, é tudo tão interessante que dá vontade de você começar ali, não parar mais e aprender e absorver o máximo disso que você passou aí, você presenteia aí a população com esse teu livro. Olha, o A Filha Primitiva, estou aqui com a versão impressa, que foi editada pela José Olímpio, né, pelo Grupo Editorial Record. O livro venceu o Prêmio Kindle de Literatura. Ele primeiro foi autopublicado no KDP, e aí, ao vencer o prêmio,
Tanto tinha a publicação física do livro quanto a premiação em dinheiro. E essa capa maravilhosa, ela foi feita por uma artista cearense, né, conterrânea minha, a Eduarda Moiano, e é um quadro, né? E aí foi cedido, enfim, o direito de capa para o livro. Que Mas A bacana. Filha Primitiva é essa história, eu costumo dizer que é um livro em que ele trata de temas muito centrais e de temas muito tabus também na nossa sociedade contemporânea. Vai falar sobre racismo, sobre violência contra a mulher e sobre maternidade, mas uma maternidade que é não romantizada, né? Então Aham. aqui a gente vai ter esse olhar mais amplo, esse olhar mais complexo para essa maternidade, né? É um livro que temos aí uma geração de mulheres, uma avó, uma mãe e Ô, uma ô, filha. Vanessa, interrompendo um pouco você, até mesmo falando disso, algumas pessoas podem me criticar pelo que eu vou opinar agora. Gente, eu não sou mulher, não sei o drama de ser mulher, e muitas vezes não, mulheres são vencedoras mesmo, mas é um leão por dia que elas matam. Mas essa parte que você falou, romantizar a maternidade. Na minha visão crua, de ignorante, de homem que sou, eu acredito que acho que a única coisa que não dá realmente para romantizar. Poxa, é um sofrimento para a mulher. A mulher trabalha pra caramba, às vezes tem que trabalhar, tem mulher que trabalha até os 9 meses. Aí vai ter um filho que sente aquela dor, se for cesárea ou não. Aí vai gerar uma vida, a responsabilidade de colocar uma vida no mundo, de criar, ter dois empregos, porque em casa e na rua e tantas outras coisas. Eu não vejo o romantismo, a não ser o gerar a vida. Mas você é a pessoa. Você tem filhos? Tem uma Então filha que você é a vai fazer pessoa 12 ideal anos. para falar realmente que não acho que não existe romantizar realmente o caso muito se fala realmente, é lindo tal, mas e as dores nas pernas, o cansaço, as dores nas costas, trabalhar dupla jornada muitas vezes, como que é isso? É, o que que acontece, assim, de um modo geral, eu acredito que, ainda que tenha essa percepção, mas é muito romantizado em que sentido, né? Muitas vezes, todas essas agruras da maternidade, ela não é olhada, né, para isso, como se fosse, de fato, esse cenário ideal, né? E aqui no Não, isso nós livro, estamos falando de há 40 anos atrás, a mulher era feita como objeto para procriar. Eu falo de 40 anos atrás, porque os direitos sim. começou há muito pouco tempo. Se você for olhar 10 anos, tem mulher hoje em dia que foi vista pelo homem somente para sexo ou para procriar a próxima geração dele. Exatamente. E o livro ele vai trazer vários. O que que é interessante do livro? Ele vai trazer diversos tipos de violência, né? O livro ele fala sobre a violência obstétrica, né? Que é essa violência, inclusive dentro desse próprio cenário em que a mulher está, né? Dentro da gravidez, nesse universo do hospital público. O livro vai trazer também violência psicológica, violência física. O livro vai tratar das mais diversas violências, inclusive dessas pequenas violências, né, que soam mais sutis, mas que também estão. E é muito interessante porque eu trabalhei várias camadas dentro do livro focando nessa questão da violência. Acho que a primeira delas é que a linguagem do livro é uma linguagem muito seca, é Hum, uma linguagem árida, é uma linguagem nua e crua, né? Quando você pega, por exemplo, o livro, ele já tem quase 2.000 avaliações na Amazon, né? Então, quando hum. você vai ver os depoimentos dos leitores, muitos deles vão falar justamente sobre isso, né? E um outro ponto importante é porque Foi as proposital essa mulheres, linguagem? Ou sim, aconteceu? completamente proposital. Não, o livro, eu costumo dizer que eu sou uma autora que planejo, Ah, né? Eu são acho que poucos, viu? Conheci poucos que planejam. o livro é um ofício, né? Então, foi pensar quem eram essas personagens, pensar essa narrativa e pensar qual era a melhor linguagem que estaria ali junto com a própria concepção do livro. E aí, pensando nisso, também veio a questão de decidir que as três personagens centrais, elas não são nomeadas, né? Uhum. E que são as três mulheres. E em contrapartida, os homens
personagens masculinos no livro eles são nomeados, porque isso só reforça essa camada de silenciamento e de violência que é construída no livro. Eu sou obrigado a te perguntar, é baseado em fatos reais? Ou tem alguns toques ali de histórias que você conhece ou ouviu, algo do tipo? Olha, muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas A Filha Primitiva é um livro ficcional, né? Uhum. Ele de fato é uma ficção. Por exemplo, temos ali uma personagem que escreve, também tem o desejo de escrever, e aí muitas pessoas, nossa, Vanessa, tem alguma relação com você? E aí eu falo, olha, é óbvio que eu acredito muito que todo livro, sendo ficcional ou não, ele atravessa a Uhum. mão de quem escreve. Sim. Inclusive, o próprio recorte temático, o que eu escolho narrar, fala sobre mim como autora, fala Uhum. sobre mim como pessoa, né? Por exemplo, por que que alguns autores gostam ou escolhem determinados temas para escrever? Isso Uhum. fala muito sobre nós, né? Mas de fato o livro ele é uma ficção e temos ali situações que estão totalmente diferentes, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso não é nem saber se é autobiográfico ou não, mas ele conseguir tocar outros leitores, ele conseguir gerar essa reflexão, gerar essa empatia, gerar esses sentimentos a partir da literatura. O Vanessa, ele é puxado para um drama, para um romance? Qual que é a temática Ele dele? é um romance no sentido gênero. O que Uhum. é um romance? Um romance como narrativa longa, né? Como um texto maior, mas ele não é um romance romântico. Certo. Na verdade, ele é um drama. Eu costumo dizer que para essas mulheres, né? Essa avó, essa mãe, essa filha, que são a tríade do livro, o mundo não para que elas se recuperem das suas dores. É uma premissa do livro. Você falou algo aí, e é engraçado que provavelmente muitas mulheres que já devem ter passado algum tipo de drama e quando pegarem o teu livro ou quando assistirem essa nossa entrevista, vão se identificar ou lembrar de alguém que passou por algo, algum drama parecido. Você falando sobre um tema aí que é a violência obstetra. Eu recordei de uma pessoa, parente minha, em que foi ter um filho, isso há 15, 20 anos atrás, e que ela quase morreu na sala de cirurgia lá, porque o médico queria obrigá-la a ter o filho de forma Aham. natural e ela não conseguia. Sofria, passou um dia inteiro no hospital e eles tiveram que puxar a criança, dizem a ferro, que chamam isso. Agora, você imagina o trauma para essa mulher num momento tão delicado, o trauma para essa criança e o que pode ocasionar lá na frente. E você vê que isso você falando me refletiu a essa pessoa. Então, quantas mulheres não passam por isso, ou pessoas que conhecem alguém que realmente passam e vão se identificar com o que você fala, não à toa, tem 2.000 comentários lá na Amazon, né? Não, exatamente. É um livro que gera uma identificação, né? Gera uma empatia. E eu acho que isso é maravilhoso porque quando você está lendo uma notícia ou quando você está lendo um livro de não ficção, muitas vezes você já vai buscando determinado conhecimento. Quando Uhum. você vai para uma história, você vai desarmado, né? Você É vai, verdade. não, eu tô ali, eu vou me entreter, ou vou ler por fruição, por prazer. E aí você se depara com muitas questões, né? Muitas Uhum. questões centrais, inclusive o grande desejo dessa personagem é saber quem é o pai, né? Ela desconhece quem é o seu pai, e é interessante porque você perguntou, mas Vanessa, tá, não é autobiográfico, mas tem alguma coisa ligada a algo que você viu, que você vivenciou? Eu lembro de quando eu fui no cartório, no dia do meu casamento, eu vi uma campanha no cartório pedindo para que os pais registrassem os filhos, Olha, né? E aí eles traziam ali números, dados estatísticos de tantos por cento, quantas crianças não eram registradas, não tinham o nome do pai, né? Então, uhum. uma coisa que é
o óbvio, né? Que é uma responsabilidade. Não se trata de viver o resto da vida com a mesma pessoa. Se trata de Tinha uma você responsabilidade, ter né? uma responsabilidade, assumir uma responsabilidade. E isso foi um mote muito grande, isso ficou dentro de mim reverberando, porque às vezes aquilo que ouvimos, é, vemos ou escutamos, né? Por exemplo, eu estou aqui falando e você rememorou algo, né? Uhum. Isso tem uma ligação muito forte e vai de alguma maneira entrando ali também na ficção. E isso é sensacional. Nós escritores, gente, para vocês entenderem um pouco, existem esses gatilhos. Muitas vezes acontece algo para caramba, isso é importante. Às vezes você puxa isso para tua obra, para tua literatura, ou a fala de alguém, ou um caso que você vê, ou algo que você presenciou, isso te traz, e realmente é um drama, que a Vanessa, querendo ou não, aquilo é um drama para as crianças ou para as mulheres que estão criando seus filhos sozinhos. E você trouxe e mais um apanhado, que a gente já está falando aí de violência, estamos falando da filha procurando o pai, e mais um tema importante, você fala de racismo nesse teu livro. Gente, antes da gente continuar, eu vou voltar nesse tema racismo. Primeiro, eu quero falar que esse programa de hoje é em parceria com o Prêmio Book Brasil, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil, que premiou várias pessoas. Vanessa é uma dessas finalistas, uma das pessoas que foram premiadas pelo Prêmio Book Brasil, pelo idealizador Marcos de Sá, querido. E nós fizemos essa parceria e eu estou entrevistando aqui todos os finalistas do prêmio. E está sendo uma honra muito grande, porque eu estou trazendo pérolas aqui para vocês, pérolas desse prêmio aqui. E vamos divulgar, vamos aprender, vamos comprar. Vamos compartilhar as obras da Vanessa e de todos os outros escritores que estão passando aqui, a Vanessa Passos aqui no Blitz Cultural. Voltando aqui, Vanessa, você falou aí, o seu livro também aborda o tema o racismo, seja a mulher, o homem, preto, o negro. Por que você abordou isso no teu livro? Tem personagens negros no teu livro, negro? Olha, esse é um tema que, de alguma maneira, ele já estava na minha investigação, né? De várias maneiras. Assim, antes mesmo de A Filha Primitiva, eu tenho um livro de contos em que eu já trazia, né, todo esse processo do racismo e mais, o processo de branqueamento mesmo, que a sociedade, de um modo geral, ela passa, e de não ter consciência, inclusive, da sua ancestralidade, né? A Bianca Santana, que é uma escritora, ela, um livro incrível, ela chama Quando Me Descobri Negra. E nesse livro ela fala assim: eu sou negra há 30 anos. Antes disso, aliás, mas eu só me reconheço há 10. Antes eu era morena. E, E aí ela vai falar sobre esse processo de branqueamento e de esquecimento dos seus traços, porque existe uma paleta de cores, né? Nós temos, por exemplo, negros retintos, negros de pele clara, nós temos vários traços, né? Coisas que, inclusive, durante o processo de escrita, eu fui reconhecendo em mim mesmo, e uhum. entendendo por que que muitas vezes eu sofria determinadas violências, né? Os traços que estão em nós, né? Formato de nariz, boca, coisas que vão para O além fato de da nós, própria. eu também, assim como vocês, sermos nordestinos, apesar de eu nunca ter sofrido nenhum tipo de preconceito ou nada, mas os nordestinos Sim, tendem a sofrer preconceitos em vários lugares ainda do Brasil. exatamente, tudo isso. Então, aqui nós temos a avó, mãe e filha. É interessante porque essa avó, ela é uma negra retinta, ela foi empregada doméstica a vida toda, né? E ela sofre, ela é analfabeta, ela nunca conseguiu estudar, né? E o sonho dela sempre foi incentivar essa filha que estuda, essa filha que conseguiu se tornar professora. E uma coisa muito interessante é porque ela, que é quem narra, a filha, ela fala assim: ela se reconhece como branca. Mas olha que interessante, é impossível essa mulher ser branca. Ela é filha de uma mãe, ela pode ser mestiça, né? No sentido de ter essa formação híbrida, porque ela tem uma mãe preta, retinta, e um pai branco, Uhum. né?
Mas por que que ela se vê como branca? Porque ela tem a pele mais clara, mas esse processo de não vamos branquear, né? É a moreninha, é a escurinha, é É. a mulatinha, é a de trazer e tirar disso, né? Uhum. Então, é algo que eu venho pesquisando há bastante tempo, assim, vários livros, o livro Tornar-se Negro, da Neuza Souza, também é um livro incrível para pesquisa, Já anotem né? aí, gente. Anotem aí para ler. Tornar-se Negro, da E Neuza então Souza. foi um processo assim muito de investigação mesmo. E o fato de você estar falando desse tema que é tão importante e tão relevante, se nós pegarmos os dados do censo até uns anos atrás e poucos anos atrás, a quantidade de negros no Brasil, que é gigante, que eu acho até maior do que o branco, era considerado 20% da população, se eu não estiver enganado, porque as pessoas realmente não se declaravam negras ou Sim, pretas, não se mas reconhecia. mesmo pelo fato do racismo estrutural que nós temos no nosso país, pela discriminação e tudo mais. É, por exemplo, qual a propriedade nós teríamos de falar de negros ou pretos e tudo mais? Por exemplo, minha mãe é negra, tá como morena. Eu presenciei minha mãe sofrendo racismo na infância. E aí, a propriedade que eu tenho uma mulher maravilhosa e que sofreu e que sofria com isso e que a vida toda ela lembrava desse fato. E isso sempre me doía. Minha mãe não morreu, mas hoje ela tem Alzheimer, então é muito complicado. É como se ela não existisse mais para o mundo, infelizmente. É Você sabe que horrível isso. Alzheimer é o tema do Vixe Esqueci, né? Ah, é? Poxa É o vida. tema, exatamente o tema do livro Que infantil. legal. Vamos falar dele daqui a pouquinho e eu pretendo, em um projeto futuro, também escrever sobre. Estou juntando material sobre o Alzheimer, porque é muito difícil, gente, muito difícil. Eu convivi com a minha mãe quando ela começou o processo de ter o Alzheimer, e para quem está do lado é muito difícil entender o que é aquilo. Mas vamos falar. Sensacional. A gente já está vendo que os teus títulos são relevantes para a sociedade, relevantes para o debate. Tanto é que eu te fiz uma pergunta e nós estamos aqui nesse tema porque é muito importante, Vanessa, é muito bacana isso. Então, voltando novamente ao fato da pessoa negra, porque as pessoas até então não falavam que eram pretas ou negras pelo fato de não ser excluída do grupo, do meio que viviam. Hoje estão se empoderando mais, se quiserem falar dessa forma, estão assumindo os seus cabelos, assumindo sua cor, assumindo suas roupas coloridas maravilhosas, que eu adoro roupa colorida, vocês sabem, né? E tantas coisas mais. E isso é muito bom. Isso pode-se falar que é uma transformação social ou cultural no Brasil que está acontecendo. E isso é muito relevante. Sim, não, com certeza, porque não assumir ou passar por esse processo de branqueamento era uma forma de fugir da violência, né? Da violência, do preconceito, de tudo isso. Mas justamente uma coisa que é tratado no livro, no Tornar-se Negro, da Neuza Souza, ela fala que, se por um lado essa fuga dessa violência, por outro é um apagamento de toda uma cultura, de toda uma raça, e esse apagamento leva à completa extinção, Uhum, de né? fato. Então, é nesse sentido mesmo de da importância de tudo isso, assim, a importância desse resgate. Gente, eu tenho um prazo aqui com a Vanessa, eu tenho que correr com ela, porque ela tem compromisso, mas é quase que impossível não segurar ela aqui pelos braços. E, Vanessa, o mundo precisa saber dos teus temas, o mundo precisa conversar e falar e gritar aos quatro ventos, porque tudo que você está falando, tudo que você está abordando nos teus livros é de suma importância para a sobrevivência da sociedade. Eu vou ler uma reportagem aqui, do portal G1 de 2022, foi feita por Cíntia Acaiaba e Léo Arcoverde, e diz o seguinte. Vamos voltar ao tema violência agora, tá, Vanessa? Feminicídios batem recorde no primeiro semestre de 2022 no Brasil, quando repasse ao combate à violência contra a mulher foi um dos mais baixos. Então, a verba para combater a violência contra as mulheres foi um dos mais baixos também no mesmo ano. No ano em que bateu recorde, também teve um combate inferior ao dos anteriores. Em 2022, no primeiro semestre, 699 mulheres foram vítimas, em média 4 por dia, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse é um dado muito triste e real. Então, a pergunta seria: você aborda violência contra as mulheres e racismo no teu livro.
são esses temas que eu já te falei, que são totalmente relevantes e que ainda gera muito mal-estar em nossa sociedade. Você, como mulher, o que você acha que precisaria ser feito para, ao menos amenizar um pouco toda essa situação? Olha, é Sendo uma pergunta realista, se muito. você achar que é prisão perpétua, pena de morte, o que for, sem Não, filtro. é uma pergunta muito complexa, né? Eu acho que é preciso, em primeiro lugar, um processo de conscientização mesmo. E eu acho que isso, um trabalho, assim, muito fortemente feito, por exemplo, nos mecanismos de comunicação, nas escolas, em projetos, em campanhas, porque muitas pessoas não veem como violência, né? Então, assim, essa cultura, ela vem sendo perpetuada porque a gente, no nosso país, a gente tem uma cultura da culpabilização da vítima. Uhum, Por exemplo, é muito comum se ouvir a mulher foi estuprada porque ela estava com uma roupa X, sim. ou porque ela estava num lugar Y, Quantas ou vezes a porque gente não ela já ouviu estava. no jornal que uma criança de 13, 14 anos, o cara falou, não, mas ela deu em cima de mim. O cara com 20 e Exatamente. tantos anos, 30 anos. Então, é naturalizado a violência, né? E, primeiro lugar, é preciso trabalhar dentro desse processo, né, de conscientização mesmo, para que Uhum. as pessoas entendam isso é violência. Inclusive, as próprias crianças, muitas pessoas sofrem assédio, abuso sexual e não sabem, Sim. não sabem, né? Porque não se nomeia as coisas, né? Uhum. E É o que você falou, então se é camufla preciso. muito, esconde-se muito ainda, né? Você acha que então que na base da formação do ser humano deveria existir esse tema no ensino fundamental, na formação da Com toda criança? certeza, as Opa. pessoas, inclusive, por exemplo, o tema do abuso sexual e o tema do estupro é um tema indigesto. As pessoas, elas não evitam, silenciam. Uhum. Mas algo que é muito trabalhado na Filha Primitiva, inclusive como premissa do livro, é o silêncio, ele só fomenta a violência. Olha, Então, enquanto continuarmos, né, colocando isso como silêncio, fechando os olhos, vai isso continuar essa continua. atrocidade, né? Vanessa, agora, gente, vamos mudar um pouquinho aqui o nosso assunto, já a gente retorna para ele. Mostra a capa do teu livro, né? Isso, olha, novamente, que maravilha. E o teu infantil? O infantil é o Bicho Essa é a Esqueci. filha primitiva, né? E, A Filha Primitiva, ele venceu o Prêmio Kindle de Literatura, em 2021. Ele venceu o Prêmio Jacarandá, em 2022. E o Bicho Esqueci, ele venceu o Prêmio Book Brasil, melhor na categoria de melhor livro infantil. hum, Venceu também na categoria aclamado pelo público, ele teve mais de 500 votos, né? E a história conta a história de uma garotinha que esquecia de propósito para se safar das coisas, hum. né? Do carão da mãe, da briga com as colegas de escola, mas de repente ela se depara com o esquecimento da avó, que não Hum. lembra quem ela é. E aí Mas esse quer fazer todo mundo chorar, né? E aí eu brinco que eu digo que mesmo na minha literatura infantil, os temas mais tabus, né, mais pesados, eles estão ali porque eles perpassam a vida, inclusive a vida das crianças, né? Por exemplo, a morte, o luto, o Alzheimer e tantas outras questões não estão só na vida dos adultos. É Uhum. preciso ter esse olhar. E interessante você falar isso, porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, também estão na vida das crianças e a gente às vezes não percebe. A criança também perdeu o pai, a avó, a criança também está sofrendo com separação, a criança também está sofrendo com a doença de um ente. Por exemplo, gente, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, eu demorei 20 anos para superar. Mas imagina isso, o trauma. Minha irmã mais nova tinha 6 anos de idade. E aí? Meu pai morreu novo, 45 anos.
Então você imagina isso, o trauma na cabeça Sim, da criança, não só da minha mãe que ficou viúva com vários filhos, mas o trauma na cabeça das crianças também. E é o que você falou, as crianças também sofrem da mesma forma, mesmo que às vezes não aparente ou brinca, distrai de uma forma ou de outra, mas é um sofrimento e muitas vezes um sofrimento calado. exatamente. Né? Então, o livro traz essa perspectiva, traz esse olhar para as questões humanas, para as questões desafiadoras, e ele traz a imaginação e o fato de contar histórias como essa comunicação, com essa conexão com o outro, né? Uhum, Como contar histórias é algo muito forte, né? sim. Vanessa, vamos fazer o seguinte: muitos escritores escrevem, e não estou julgando, gente, que eu adoro entretenimento e eu escrevo entretenimento também. Tanto é que eu estou terminando a minha trilogia, que é de um romance policial. Muitos escritores escrevem a bruxinha fez não sei o quê, ou vai falar sobre um romance policial como o meu. Eu queria saber por que que você escolheu esses temas, por que esses temas fortes, esses temas tão relevantes, é, é, o que você quer com isso? Olha, eu costumo dizer Eu que já eu vejo que a sua brinco que responsabilidade com a sociedade é gigante e você vai levar isso para a vida. a minha literatura é muito comum na nossa vida, né? Às vezes até como um mecanismo de proteção mesmo. Você pegar toda a poeira e colocá-la para debaixo do tapete Uhum, e deixar ela ali submersa, escondida e fingir, imaginar que ela não existe ou que ela não está ali, mas ela está ali. sim. Então, eu acredito que os meus livros, eu sempre faço essa metáfora, é como se eu pegasse toda essa poeira e jogasse no ventilador, sabe? Vamos falar sobre isso. E, Vamos conversar sobre isso porque isso atravessa o humano, isso nos atravessa como condição humana. Então, fingir que uhum. nada disso existe não faz o menor sentido. E eu entendo muito bem o que você está falando. Gente, eu até pedi licença à Vanessa, um dos meus livros, eu falo justamente, Vanessa, sobre depressão e suicídio, né? O último degrau, depressão e suicídio, doença ou frescura, e eu toco justamente nesses pontos, tem a versão em inglês também, porque é um tema também que as pessoas não gostam de falar, a sociedade não gosta, seja classe A, B ou C, não gosta, porque é tido como uma fraqueza, ou que minha família não pode ter isso, depressão e suicídio, que é um dos maiores males hoje da sociedade, mais de 1 milhão de pessoas se matam todos os anos, e é o que você está falando, são temas que têm que ser debatidos, temas que têm que ser comum ser falados, porque quando há conhecimento, há uma chance muito maior desse mal não acontecer. Se eu sei o que é depressão, eu sei que isso pode me levar, se eu tenho isso também na base educacional, eu posso estar tendo um cuidado maior quando eu ver algum sinal de alguém próximo a mim ou em mim mesmo. E do seu caso também. Se uma criança fala, opa, eu ouvi a professora falando isso está errado. Como é que ela vai saber se está errado se ela nunca ouviu falar? Ela vai saber disso quando tiver com 20, 30 anos. Caramba, eu fui assediada, eu fui abusada, aconteceu isso, aquilo, outro, e começa a se culpar muitas vezes por causa da falta de informação. Exatamente. Agora, gente, vocês viram que eu me empolgo com esses temas aqui, e o tema da Vanessa é sensacional. Vamos falar da tua participação no Prêmio Book Brasil. Como que você surgiu? Você pensou, caramba, eu vi o prêmio, vou mandar, vou participar. Tem tanta gente esse ano, foi muito, acho que foi um dos maiores desde que começou o prêmio, Foi. de pessoas que mandaram. E, no entanto, você está aqui, vencedora, com o teu livro sensacional aí, um tema, inclusive, que me toca, que fala de Alzheimer, um dos finalistas do Prêmio Book Brasil. Me fala como foi tudo isso. Olha, eu já acompanhava a trajetória do Prêmio Book Brasil. O Marcos faz um trabalho incrível, né? Tem esse olhar para a literatura, é um prêmio que não é só a premiação em si, mas tem todo um trabalho também voluntário, sabe, de incentivo à leitura, de participação. E eu já vi alguns colegas escritoras que já haviam participado, né? Por exemplo, o Bruno Crispim, que é um amigo escritor, já tinha participado, inclusive, ele teve um dos seus livros também como vencedores no ano.
no livro aclamado pelo público, e eu já acompanhava também algumas pessoas da curadoria, por exemplo, a Cibele Laurentino, né, que é uma escritora nordestina, inclusive, maravilhosa, ela está na curadoria já há algum tempo, e era um prêmio que eu já vinha acompanhando. Então, quando eu decidi participar, né, eu me inscrevi como autora do ano, na categoria Autora do Ano, e a editora escreveu o Vixe Esqueci. E é muito Hum, legal porque essa editora, que é o Mini Mega Leitor, eles são uma editora e um clube de assinatura olha que de livros legal. infantis. Então, eles inscreveram todos os livros infantis da editora, né? E eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele foi escolhido, né? Porque eu acredito que literatura infantil não é só para crianças, Aham. é algo que nos toca profundamente e eu acho que essa formação leitora desde a infância ela é muito importante, né? Então, gente, falar que esse ano eu fui um dos curadores desse Prêmio Book Brasil e com muito orgulho de receber esse convite. Eu comentei isso na entrevista que eu fiz com a Yara, outra escritora que chegou no final sensacional. Vocês acompanharam a entrevista dela aqui, assim como essa entrevista de hoje. Estamos chegando quase ao final da nossa entrevista, que eu estou correndo aqui, mesmo segurando a Vanessa um pouco mais, e vou explorar ainda um pouquinho, Vanessa, de você aqui, antes da gente finalizar aqui, viu? Vamos lá. Vanessa, você está tendo a oportunidade de escrever e publicar os teus livros, eternizando tua obra, teus pensamentos, a tua opinião. Você é uma formadora de opinião, querendo ou não, você é uma formadora de opinião. E o que dizer para tantas mulheres que não conseguem expor o que sentem, estão presas com os seus agressores, não conseguem se livrar dos seus agressores, não conseguem buscar ajuda, ou leem o teu livro e fala, caramba, eu me espelho com isso aqui, seja no racismo, seja... O que falar para essas mulheres que não têm a mesma oportunidade que você tem? Porque como eu vejo você, uma mulher de classe média, talvez classe média alta, não sei, não te conheço, mas a imagem que você me passa, uma pessoa estudada, você é doutora, você é escritora, você é uma mulher branca, como eu estou te vendo, inclusive para quem está nos assistindo e mesmo para integrar as pessoas aqui, usa óculos, sabe, batom vermelho, cabelo liso, preto. E muitas vezes eu estou falando para uma mulher que é negra, pobre, está sendo agredida, mãe de família, vivendo nos dramas que nós já falamos agora. O que falar para essas mulheres? É bacana te ouvir porque eu costumo dizer, eu estava num momento conversando sobre a filha primitiva num grupo de alunos de uma escola pública, alunos que trabalham e estudam porque eles precisam trabalhar, né? E, enfim, com as suas diversas dificuldades. E é muito engraçado porque a gente vê sempre o recorte do hoje. A gente vê sempre. É muito fácil a gente ver o holofote, né? Por Uhum, exemplo, olhar hoje para Vanessa como uma escritora premiada, como uma escritora que é pós-doutora, como escritora, por exemplo, hoje eu moro em São Paulo, né? Tenho feito uma turnê viajando todo o Brasil e, enfim, olhar para o recorte da Vanessa hoje. Mas eu acho que uma coisa muito interessante, eu faço questão de falar, porque eu gosto de mostrar o bastidor, sabe? O que está uhum, por trás da coxia, não só a apresentação no palco, né? Então, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Morando num bairro periférico, eu trabalho desde os 10 anos de idade, eu comecei dando uhum, aula de reforço. Eu sempre me identifiquei também com a vocação como professora e hoje sou professora de escrita criativa. E é muito engraçado, porque passei inúmeras dificuldades. Eu fui mãe na adolescência, né? Assim como a minha personagem, já passei fome, né? Já passei inúmeras dificuldades. Assim, eu nunca tive o privilégio só de estudar, eu sempre tive que uhum, estudar e trabalhar, né? Para ajudar os meus pais. Eu acho que eu sou também um pouco dessa personagem que passei muito tempo me vendo como morena, uhum, me branqueando,
mas dentro do processo de escrever A Filha Primitiva, eu fui reconhecendo muitas coisas em mim. A minha boca, que é larga, o meu nariz, que é largo. Inclusive, eu sofri muito recentemente injúria racial, né? Durante Caramba. uma live ao vivo, em que a pessoa entrou na live e falou assim: Olha o cara dessa escritora. E começou a me ridicularizar. Falou: olha que nariz enorme. Por que que ela não conserta a cara dela? E o que que acontece? Porque ainda que a minha pele seja mais clara, que eu não seja uma negra retinta, nós temos toda essa ancestralidade, né? Sim. E aí foi muito engraçado porque eu falei isso. Eu disse, não vou fazer nada com o meu rosto, não vou fazer nada com o meu nariz, porque isso está muito ligado à minha ancestralidade. E a pessoa fala assim, não, Uhum. isso não é ancestralidade, isso é feiura. Conserte a sua cara. E aí eu refleti, como você falou, eu sou de fato uma formadora de opinião. E eu refleti assim, o que que há para ser consertado no meu rosto? Nada. O que precisa ser consertado no país é o racismo, Sim. né? Porque qualquer coisa que está ali minimamente fora do padrão é agredido. Eu não fazia a mínima Mas ideia de quem era essa importante pessoa. você falar fora do padrão na Isso, visão de quem? Porque quem cria esses exatamente, padrões? Quem que é essa pessoa exatamente, que não tem coragem de dar né? as caras? Então, o que eu posso falar é justamente, e agora retomando, o que que eu posso dizer para todas essas mulheres que sofrem violência, seja no âmbito econômico, social, emocional. Uma coisa que eu falei para esses alunos, né? O futuro chega. E Hum, eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente está num presente que é completamente terrível, né? Completamente difícil. Mas eu posso dizer que tanto o estudo quanto a literatura me salvou muito, sabe? E é muito legal olhar para trás e ver que o futuro chegou. Ver que a gente uhum, conseguiu sair daquela situação que parecia que nos amarrava, nos prendia de algum modo. Agora, óbvio que é preciso uma rede de apoio, ninguém consegue isso sozinho, sim. né? E aí, quando você me perguntou lá no início, é importante o investimento do governo, é importante um olhar do governo para isso. Você trouxe Uhum, aqui a matéria dizendo o número de feminicídio foi enorme, em contrapartida, o investimento para trabalhar na violência contra a mulher foi mínimo. sim. Então, esse olhar é muito importante. Uhum. De fato, vocês estão nos assistindo. Alguns de vocês devem ter sofrido também ataque virtual na internet, assim como a Vanessa. Vocês acompanharam que eu entrevistei a atriz Carla Fioroni e ela comentou também que durante uma live ela foi atacada e falaram absurdos para ela, teve que responder. E tantas outras pessoas eu vejo. E é isso que tem que ser realmente combatido e É, mostrar e por quê, igual a Vanessa falou, e esse padrão, quem criou esse padrão? Quem criou esse e padrão de entrar também com processo judicial, que foi. sim, Eu entrei com processo judicial, né, a contra punição é injúria muito racial, importante, senão vai continuar isso porque, aí. exatamente, as pessoas acham que é uma terra sem lei, né, que podem dizer o que quiser, fazer o que quiser, falar o que quiserem, né? Quem criou o padrão de cor, de beleza, de sexo, de religião, gente, a gente é livre, cada um faz o que para si é melhor e o deixa feliz. Então, para vocês que não têm o que fazer, vão tudo fazer o que está na minha cabeça e eu não posso falar. Vão ler para ver se você, né, Ótimo. Vê se melhora um pouquinho mais. vão ler. Vanessa, eu não vou te segurar mais. Nossa entrevista poderia durar horas aqui, que foi maravilhosa. Inclusive, gente, eu fechei uma parceria com o Book Brasil para ter dois escritores em cada entrevista, como eu faço com algumas parcerias com outros eventos. Mas tá tão bacana que eu acredito que, assim como a da Yara, a Vanessa vai virar um programa só, porque realmente o tema é maravilhoso e nos prolongamos aqui no tempo suficiente para um programa, e isso é maravilhoso. Vanessa, eu tinha mais um monte de coisa para conversar com você, não vou conseguir falar agora, mas me fala onde as pessoas conseguem encontrar a tua obra, me fala as tuas redes sociais, onde as pessoas conseguem te encontrar, se quiser livro autografado, se pede para você, onde te acha? Maravilha. Olha, me sigam no @vanessapassos.escritora no Instagram. Lá você consegue ter acesso a mim, a minha agenda. Se você quiser, por exemplo, o A Filha Primitiva autografado, eu tenho o maior carinho de mandar para os leitores. Eu adoro isso. Hoje o livro está nas principais livrarias de todo o país, né? Você consegue encontrar a versão física e também você consegue encontrar o e-book na Amazon.
né? Inclusive, ele está disponível gratuitamente para quem assina o Kindle Unlimited, né? E o Vixe Esqueci, infelizmente, por enquanto, ele não tem para venda externa, só para quem é assinante do Clube Mini Mega Hum. Lei, que é um clube de assinaturas e também editora, mas eu estou tentando ver com a própria editora se a gente consegue abrir essa sessão, porque pós-prêmio, todo mundo quer ler o livro, É todo mundo quer lógico. comprar, a gente está vendo essa possibilidade em relação ao livro. Me sigam também, para você que tem interesse de escrever, de colocar suas histórias no mundo. Eu tenho o Instagram, Pintura das Palavras. Lá eu ofereço cursos, oficinas, mentorias, consultorias literárias. Inclusive, a Yara Feres foi minha aluna do 321 Olha, Escreva, a né? Yara, é que eu entrevistei a Yara. Exatamente, eu Que acompanhei maravilha. inclusive a leitura crítica do romance dela, que foi vencedor na categoria de e-book narrativa longa, né? Eu Uhum. escrevi inclusive também o prefácio do livro dela. Então eu tenho esse acompanhamento com autores. Você que tem vontade de escrever também, fica o convite. E muito obrigada, foi ótimo estar aqui com você. Foi uma maravilha. Vanessa, você falou que é de São Paulo, então maravilha. Quando eu voltar no estúdio, eu vou te levar então no estúdio. A gente tem que ter um programa no estúdio para a gente conversar lá e tudo, Maravilha! e com Fala um comigo. tempo melhor. Vamos manter contato. Você tem os meus contatos aqui. Eu quero te agradecer muito por fazer parte aqui do Blitz Cultural, por distribuir um pouco dessa simpatia e da tua sabedoria, das tuas opiniões aqui conosco. Não poderia esperar nada menos de quem tem como referência a Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Virginia Woolf, tá vendo que eu li a colinha, Lígia Fagundes Telles e tantas outras mulheres maravilhosas. Então, muito obrigado e parabéns pela tua obra, parabéns por ser finalista de tantos prêmios assim, você realmente é merecedora, viu? Eu que agradeço, querido. Gente, esse foi o nosso Blitz Cultural de hoje, maravilhoso. Vocês estão vendo? Nunca, gente, eu falo que a entrevista vai ser boa, que o convidado é especial para vocês se decepcionarem comigo. Estão vendo aqui a Vanessa Passos, maravilhosa, esteve aqui conosco. Então, eu espero vocês semana que vem, aqui às 21 horas, toda segunda-feira. Então, uma semana cheia de saúde, paz, prosperidade, acima de tudo, muito sucesso para vocês. Até semana que vem com outro convidado muito especial. Tchau. Tchau, tchau.